Nós vamos começar propriamente no item 1, que é a introdução, e mais especificamente no item 1.1, que é a elaboração do chamado problema de pesquisa. Então, o nosso projeto, da maneira como nós seguiremos na disciplina de metodologia, se inicia no item da elaboração do problema de pesquisa, o item 1.1. E aqui o detalhe, nós não vamos escrever nada entre o item 1, introdução, e o 1.1, problema de pesquisa. Até como forma de reforçar a importância do problema de pesquisa, nós vamos começar diretamente no item 1.1 com a elaboração desse problema. E nós já vamos adiantando que o problema de pesquisa é o ponto central de qualquer projeto de pesquisa, é o ponto central de qualquer pesquisa acadêmica, seja monografia de conclusão de curso, seja uma dissertação de mestrado, seja uma tese de doutorado ou mesmo de uma pesquisa financiada por algum órgão público ou privado. E vou dizer até mais que o problema é o ponto central de toda a investigação científica. Nós vimos nas aulas iniciais do semestre que a pesquisa se caracteriza por uma atividade de construção de conhecimento novo. A diferença da atividade de pesquisa e atividade de estudo seria esse ineditismo de se encontrar uma resposta para uma questão que ainda não foi trabalhada, ou no nosso caso, na graduação, uma questão que não foi ainda bem trabalhada. Então, todo o processo de pesquisa constitui-se na identificação de um problema bibliográfico que vai ter depois na pesquisa uma tentativa de resposta. E essa é a estrutura básica de qualquer pesquisa. Identificado um problema bibliográfico, nós vamos depois tentar encontrar uma resposta, depois nós vamos tentar dar uma resposta a esse questionamento inicial. Então, é mais ou menos consensual entre os autores de metodologia, aqueles que se dedicam ao estudo da ciência, do método científico, que a ciência sempre foi e sempre vai ser uma forma provisória de conhecimento, que toda resposta encontrada, toda resposta dada, toda explicação trazida pelo método científico é sempre uma explicação provisória, até que outra teoria melhor explique o fenômeno estudado. Por isso, os autores vão dizer que a ciência, na verdade, caminha melhorando as perguntas, já que as respostas são, de antemão, sempre respostas parciais, sempre respostas que vão ser superadas mais cedo ou mais tarde. Por isso, a grande virtude de todo bom pesquisador é conseguir formular perguntas adequadas para questões que ainda não foram bem tratadas. E vamos destacar mais uma vez, essas perguntas são sempre perguntas bibliográficas, ou seja, depois de nós termos estudado, depois de nós termos um bom conhecimento a respeito da bibliografia daquela área específica de conhecimento, é necessário que nós identifiquemos um ponto que não foi ainda suficientemente bem trabalhado, um ponto que não foi ainda satisfatoriamente bem trabalhado. E no nosso caso, nós já vínhamos dizendo, essa questão ainda pouco trabalhada pode ser identificada nos manuais e livros didáticos. Para nós, a linha divisória da pesquisa é aquilo que os autores trazem, é aquilo que é discutido nas aulas. Então, para nós, cabe identificar nos manuais, nos livros didáticos das disciplinas, um ponto que não é trabalhado, ou um ponto que foi pouco trabalhado. E a partir daí nós vamos elaborar um questionamento a respeito deste ponto que terá na monografia de conclusão de curso a sua resposta. Então, de certo modo, já fica visível aqui a conexão entre essa pergunta formulada no início do projeto e depois aquilo que é o relatório monográfico, seja o TCC de conclusão de curso, a dissertação de mestrado, a tese de doutorado, ou artigo que vai ser publicado numa revista acadêmica. Esses relatórios são a resposta dada a uma pergunta colocada no início da pesquisa, uma pergunta colocada no início do projeto. Então, não é exagero dizer que o problema de pesquisa é o ponto fundamental de toda a investigação científica. E mais do que isso, mais do que ser a base
do projeto, mais do que ser a base de toda a pesquisa, o problema de pesquisa torna o tema previamente selecionado extremamente específico. É aquilo que os autores chamam de recorte metodológico do tema. Ou seja, o tema, por mais específico que seja, ainda é amplo demais para trazer a possibilidade de uma abordagem tão específica como a que a ciência e o método científico demandam. Por isso, é através da elaboração dessa pergunta que nós teremos esse fatiamento do tema em partes extremamente definidas, partes extremamente específicas e claras. Então, por isso, nós dizemos que o problema, essa pergunta do problema de pesquisa, recorta metodologicamente o tema, tornando mais claro, mais definido, mais específico, mais técnico, como nós veremos na sequência. Então, na verdade, essa pergunta do problema de pesquisa constitui-se na própria linha divisória do que entra e do que não entra na pesquisa. O mesmo tema de pesquisa pode gerar infinitos problemas de pesquisa diferentes dependendo da abordagem que seja trazida pelo autor da pesquisa. Então, a linha divisória entre o que vai e o que não vai ser trabalhado, o enfoque de como a questão vai ser trabalhada, é definida inicialmente pelo problema de pesquisa e daí, mais uma vez, a sua importância. O problema de pesquisa vincula, por assim dizer, todo o restante do projeto. Nós veremos que todos os itens subsequentes ao problema de pesquisa se relacionam direta ou indiretamente com esse problema colocado aqui no início e vincula também a monografia no semestre seguinte. O que entra e o que não entra na monografia é definido por esse problema de pesquisa inicialmente estabelecido. E, como eu havia dito, o problema é sempre uma dúvida bibliográfica. Por isso, o problema não se confunde com a tentativa de solução de uma questão social, de uma questão operacional do direito. O problema é sempre elaborado com base em uma dúvida, em uma dificuldade bibliograficamente definida. E isso é muito importante que nós coloquemos desde o princípio. E para nós, essa dúvida bibliográfica diz respeito àquilo que os manuais e livros didáticos trazem. Ou seja, grosso modo, nós vamos fazer aqui no começo do projeto uma pergunta que não pode ser respondível com a consulta aos manuais disponíveis. Ou seja, é uma pergunta que não é passível de solução com aquilo que a bibliografia didática daquela área traz. O ideal é que a bibliografia não trate daquela questão ou trate muito pouco. Então, se eu encontrar a resposta em algum manual, vai ser uma resposta muito superficial aí de uma página, uma nota de rodapé, um parágrafo, não mais que isso. Então, esse problema é pertinente na medida em que se trata de uma pergunta que não pode ser respondida através da consulta a manuais. Se a pergunta que eu elaboro no início do projeto pode ser respondida através de um manual, eu não estou propondo uma pesquisa, eu estou propondo um estudo. Então, é falta de conhecimento da bibliografia básica que pode levar à elaboração desse tipo de pergunta de maneira equivocada. O ponto de partida, portanto, é a ideia de uma pergunta que não pode ser respondida pelos manuais, mas que será respondida através da bibliografia especializada. Ou seja, é necessário que haja resposta para essa pergunta em artigos científicos, em teses de doutorado e dissertações de mestrado. Por isso, a importância desse levantamento bibliográfico preliminar que nós insistimos desde a primeira aula. Quanto mais nós tivermos lido a respeito do assunto, melhor nós teremos condições de elaborar essa pergunta do problema de pesquisa. Então, de novo, a linha divisória para nós é elaborar uma pergunta que não é respondível pelos manuais, mas que é respondível através de bibliografia específica, teses de doutorado, dissertações de mestrado e artigos publicados em revistas especializadas.
E é evidente a essa altura que é necessário que nós tenhamos primeiro encontrado a resposta já em manuais, já em teses, já em dissertações, já em artigos, para depois nós retornarmos aqui para a fase inicial do projeto e assim conseguirmos elaborar uma boa problematização, uma boa dúvida metodológica. O problema, nesse sentido, deve ser uma pergunta, feita evidentemente na forma interrogativa, que é clara, ou seja, é uma pergunta autoexplicativa. Isso quer dizer que o problema deve trazer o maior número de informações possíveis para que o leitor do projeto consiga compreender a sua extensão. Então, mais uma vez, se para entender o problema de pesquisa eu preciso consultar a internet, eu preciso abrir o Código Civil, eu preciso verificar no dicionário jurídico o sentido de determinado termo, nós pecamos aí pelo aspecto da clareza, ou seja, o problema deve ser explicativo por si só para aquele que o lê e pressupondo que aquele que vai ler o problema não é necessariamente daquela área específica de conhecimento do direito. E é por isso que é necessário que o problema seja também preciso, ou seja, que o problema traga termos técnicos muito bem definidos. E, aliás, essa é uma ideia que vale para todo tipo de redação científica, para todo tipo de redação técnica. A terminologia deve ser utilizada de maneira muito técnica, então as palavras têm que ter um significado técnico conforme aquilo que a ciência do direito estabelece. E como toda forma de conhecimento científico, é necessário que essa pergunta seja específica, ou seja, ela vai restringir, ela vai limitar ao máximo o objeto da pesquisa. Como nós dissemos há pouco, o tema, por mais específico que seja, ainda é muito genérico para gerar uma pesquisa no seu grau de especificidade que o método exige. Daí a delimitação do problema de pesquisa fechando todas essas variáveis. E é exatamente porque o problema precisa ter essas características de clareza, precisão e especificidade que a sua redação vai ser relativamente longa. Então o problema não é uma pergunta pontual de uma linha, mas uma pergunta que traz aí uma série de variáveis. E como a metodologia é sempre uma espécie de forma que pretende colocar de maneira objetiva uma produção de conhecimento, nós vamos aqui também dar um modelo geral para a elaboração desse problema de pesquisa e que deve obrigatoriamente ser seguido por todos e todas da nossa disciplina. Então nós vamos ter uma forma, um molde que eu elaborei até com cores ilustrativas para tornar talvez mais didática a explicação e que vai vincular obrigatoriamente a elaboração do nosso problema de pesquisa. E essa estrutura básica para quem começa com a metodologia, me parece a forma mais simples de nós passarmos por essa etapa problemática, com o perdão do trocadilho, da elaboração do problema de pesquisa. Então todos nós vamos preencher, por assim dizer, as lacunas dessa estrutura básica que aparece na tela, de modo que nós construamos o nosso problema de pesquisa, mas sempre dentro desse molde, sempre dentro dessa forma geral estabelecida aqui. Nós temos essa explicação também no modelo de projeto disponibilizado na aula rede, e aqui nós vamos tentar colocar de maneira mais clara o que constitui cada uma dessas variáveis. E o primeiro ponto, esse é um ponto fixo, nós vamos começar a pergunta do nosso problema de pesquisa indagando sempre da seguinte forma, que eu esqueci de colocar um ponto de interrogação ao final, já que o problema é uma pergunta. Nós vamos começar essa pergunta da seguinte forma: segundo o entendimento doutrinário, então aqui nós já temos claramente que a pesquisa será bibliográfica. O caso eu queira fazer uma pesquisa documental também, podemos acrescentar segundo o entendimento doutrinário e jurisprudencial. Aí cabe a cada um definir se vai haver análise de julgados ou não, mas a pesquisa é obrigatoriamente bibliográfica e fica proibida terminantemente pesquisa empírica pela falta de prazo para a monografia de conclusão
de curso. Então nós vamos iniciar a nossa pergunta desta maneira: segundo o entendimento doutrinário ou segundo o entendimento doutrinário e jurisprudencial. Já fica claro para o leitor a delimitação aqui da fonte da pesquisa, se ela é simplesmente bibliográfica ou bibliográfica e também jurisprudencial. Vamos usar aqui o verbo de ligação, que pode vir no singular ou no plural, e aqui nós vamos inserir um termo técnico. E aí destaquem, reforcem a seguinte ideia: esse termo técnico é um termo que traduz um sentido objetivo para o direito. Então, segundo o entendimento doutrinário e jurisprudencial, é válido, é constitucional, é eficaz, é um termo específico, é justo, eu coloquei aqui na parte final. Mas justiça é um termo vago, por isso que nós veremos na sequência que qualquer que seja esse termo técnico escolhido, ele precisa depois ser muito bem definido com base na teoria de algum doutrinador. Então, segundo o entendimento doutrinário, ou doutrinário e jurisprudencial, é válido, é constitucional, etc., de acordo com a definição dada por quem? Então, inserir aqui claramente o autor que define o termo técnico, que diz que constitucionalidade é isso, que diz que validade é aquilo. É justo segundo, de acordo com a definição trazida por Aristóteles no livro 5º da Ética Nicômaco, justiça particular distributiva. Então, definir de maneira muito específica, indicando inclusive a obra e de preferência o capítulo, de onde essa conceituação foi trazida. Então repare, se eu vou falar de validade, seria importante pegar lá um livro de TGD, um manual de TGD, e trazer desse manual de TGD essa concepção de validade, porque a própria interpretação do conceito de validade varia de autor para autor. Eu não vou fazer um trabalho de teoria do direito discutindo o que é validade. Eu vou discutir se alguma norma jurídica, se algum instituto jurídico é ou não é válido, mas por isso eu preciso primeiro definir de maneira objetiva, de maneira até dogmática, o que é validade segundo o conceito de algum autor da área. Se eu vou falar de constitucionalidade, vou pegar um manual de direito constitucional que traga um conceito específico de constitucionalidade e relacionado a qual artigo da Constituição. Então é importante que isso seja definido também na elaboração do problema. Então, segundo o entendimento doutrinário e jurisprudencial, eventualmente, é válido, é eficaz, é justo, etc., de acordo com a definição de validade, de justiça dada por determinado autor. E aqui nós vamos inserir na sequência o instituto de direito sobre o qual paira a dúvida bibliográfica. Então aqui de vermelho eu coloquei aquele que é o ponto central relativo ao tema. Então nós vamos investigar doutrinariamente, por exemplo, se é eficaz, de acordo com o conceito de eficácia do autor de fulano de tal, lá da introdução ao estudo do direito, por exemplo. E aqui, nessa parte de vermelho, a questão central vai ser exposta. Qual instituto jurídico que nós pretendemos saber se é eficaz, se é justo, se é constitucional, etc. Então, aqui de vermelho vem a parte central, vem o cerne da questão. E sempre indicando, ou quase sempre, indicando a previsão legal deste instituto que nós elegemos para a elaboração do projeto. A maioria dos temas de pesquisa diz respeito a algo que é positivado. Se for o caso da sua proposta, indicar aqui de maneira específica, de maneira clara, quais os artigos, quais os livros, de qual código dizem respeito, trazem a previsão desse instituto. Se for um artigo específico, indicar o artigo, se é o caput, se é a linha, inciso, parágrafo, etc., sempre da maneira mais específica possível. E por fim, considerando-se a parte final da pergunta, uma variável doutrinária segundo a qual a questão vai ser examinada. É evidente que a abordagem dessa questão tem que ser problemática, ou seja, verificando a bibliografia específica da nossa área de conhecimento, revistas científicas, teses de doutorado, dissertações de mestrado, é necessário que essa questão seja controversa. E eu acredito que todas as questões jurídicas são controversas. Então, diante da pluralidade de teorias, de abordagens que há,
qual nós vamos utilizar para analisar esse objeto específico de pesquisa. Então essa é uma forma geral que praticamente vai ser preenchida, eu coloquei aqui de maneira sintética a estrutura. Então essa parte de preto que todos devem seguir para a elaboração do respectivo problema de pesquisa. É só através de tentativa e erro que nós vamos conseguir avançar nessa elaboração. Pode parecer um pouco abstrato no primeiro momento, mas acreditem, é a forma mais simples. Então nós só podemos mexer naquilo que está escrito de laranja, aquilo que está escrito de azul, aquilo que está escrito de vermelho ou de verde. Aquilo que está escrito de preto é inalterável, é inamovível, ou seja, todos devem seguir essa estrutura. Então reparem, a pergunta do problema de pesquisa, e isso colabora com a sua especificidade, é apenas uma pergunta, não são duas, não são três perguntas. Não há definições, não há conceituações. Nós vamos começar e terminar indagando a respeito desse objeto de pesquisa, delimitando, fatiando aí de maneira adequada o nosso objeto. Então, uma única pergunta autoexplicativa, o mais precisa, o mais específica possível. E, de novo, que do ponto de vista material, não encontre uma resposta nos manuais, mas encontre uma resposta na bibliografia específica. Então fica de dever de casa todos se esforçarem da melhor maneira possível, isso é tentativa e erro, nós vamos fazer e refazer esse problema inúmeras vezes, de modo que eu possa dar sugestões. E esse vai ser um momento muito importante porque eu tenho certeza que a dúvida de um vai ser a dúvida dos demais. E esse problema é importantíssimo porque o resto do projeto fica refém dessa pergunta colocada no seu início. Na verdade, esquematicamente, o que nós teremos daqui para frente, eu já havia antecipado, grosso modo, que nós fazemos uma pergunta no início do projeto e respondemos depois com a monografia. Nós veremos que os itens subsequentes do projeto são nada mais, nada menos que uma explicação de como nós pretendemos dar uma resposta a essa pergunta colocada no início do projeto. Nós temos que demonstrar para aquele que lê o projeto como, se e como é possível responder a essa pergunta colocada no início. Então o problema como centro de todo o projeto, de toda a pesquisa. Todos os demais itens do projeto gravitam o problema colocado aqui no início. E é claro que uma pergunta mal elaborada vai gerar uma série de consequências inadequadas depois. O projeto, se começar mal, vai terminar mal e, é claro, não tem como levar a uma monografia adequada. Por exemplo, se a pergunta fica muito ampla, fica muito genérica, ela abre para que a banca possa fazer depois qualquer tipo de pergunta na hora da avaliação. Ninguém consegue restringir, dada a amplitude do conhecimento humano, a amplitude do conhecimento jurídico, uma infinidade de variáveis. Por isso elas precisam ser muito bem delimitadas no projeto, nessa fase inicial da pergunta. Eu trouxe aqui um exemplo de pergunta elaborada por um colega do semestre anterior para nós ilustrarmos. Eu reproduzi aqui cada item consoantemente a cor que nós havíamos usado nas lâminas anteriores, para que todos consigam localizar. Então aqui nós teríamos, por exemplo, o termo técnico, aqui a definição do termo técnico, de vermelho a questão central, e de verde no final a variante teórica. Então, exemplo de pergunta de problema de pesquisa. Segundo entendimento doutrinário, então repare, a pergunta já exclui a possibilidade de uma análise jurisprudencial. Ou seja, a monografia lá no final não vai ter um capítulo voltado à análise de julgados. Então, a pesquisa é tão somente bibliográfica. Segundo o entendimento doutrinário, é eficaz de acordo com o conceito de eficácia trazido por Norberto Bobbio em seu livro O Positivismo Jurídico, Lições de Filosofia do Direito. Então, mais do que dizer que é o conceito de eficácia do Bobbio, é o conceito de eficácia do Bobbio no livro tal. E aqui reparem a nota de rodapé número 1, colocando a referência bibliográfica completa da obra mencionada, a ideia do problema autoexplicativo. Então, é eficaz de acordo com o conceito do Bobbio nessa obra. Aqui a questão central, a utilização da prova testemunhal prevista no capítulo 6º do Código de Processo Penal como meio de prova, que é a referência do Código de Processo Penal utilizada aqui no site do Planalto. E, por fim, considerando-se a teoria
da existência de falsas memórias e as influências das distorções da mente conforme trazidas por Cristina de Gesso em sua obra Prova Penal e as Falsas Memórias. Também aqui a referência da obra da Cristina de Gesso. Reparem, fica evidente, portanto, que se trata de um trabalho na área de direito penal, de processo penal, em que a questão central a ser utilizada é a indagação a respeito da eficácia da utilização de prova testemunhal, considerando essa variável, essa teoria das falsas memórias e influência das distorções da mente conforme a autora tal. Então, isso é uma teoria que deve ter sido trazida da psicologia para a discussão do direito. Eu não tenho conhecimento de direito penal, de processo penal, para avaliar o mérito da questão, mas fica evidente que a pergunta está muito bem estruturada e ela delimita de maneira muito específica aquilo que faz e aquilo que não faz parte da pesquisa. Então não se trata de discutir algum outro tipo de produção de prova que não a prova testemunhal, e a variável aqui é essa teoria da influência, da distorção da mente. Então, considerando essa teoria, é legítimo, é eficaz, melhor dizendo, a utilização dessa prova no direito. E mais do que isso, eu tenho certeza que abrindo um manual de processo penal, essa questão não vai ser bem trabalhada. Então, eu até acredito que boa parte dos autores nem mencionem essa tal teoria das falsas memórias, e caso mencionem, isso não deve passar de uma nota de rodapé, de um parágrafo, de uma breve explicação. Então, aquilo que aparece lá como uma página do manual vai ser aprofundado em 50, 60, 70 páginas ao longo da monografia de conclusão de curso. Então, de novo, reparem que nós vamos mexer aqui são apenas as variáveis. A parte escrita de preto é inamovível, é inalterável. É isso que eu peço que todos façam, e dessa forma aqui a indicação das notas não ficou muito boa no PowerPoint, eu não consegui inserir notas de rodapé como no Word, eu acabei fazendo manualmente, mas normalmente esse 1, esse 2 aqui viriam aqui com a formatação menor, sem o parênteses, logo depois aqui do nome do Bobbio. No Word é inserir nota de pé de página na guia referências, salvo engano. Então é esse tipo de estruturação que eu peço que todos e todas se esforcem da melhor maneira possível para as próximas aulas, de modo que nós possamos em breve trocarmos impressões a respeito de como anda a elaboração desse problema de pesquisa. Então, uma pergunta muito específica, clara, técnica, objetiva, arrolando as variáveis. E aqui, para encerrar, eu trouxe o exemplo que aparece lá no modelo que eu havia colocado na internet, agora já sem as cores, para nós conseguirmos visualizar, talvez, de maneira mais adequada, como isso deve aparecer no projeto de pesquisa. Segundo o entendimento doutrinário, é constitucional, considerando-se o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, a Constituição tem um texto com inúmeros artigos, incisos e alíneas. Então, não é a constitucionalidade conforme, por exemplo, o princípio da função social da propriedade, mas o princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no inciso 3º, artigo 1º da Constituição de 88, interpretado por Luísa Matti, em seu artigo acadêmico Considerações acerca do caráter absoluto do princípio da dignidade da pessoa humana. Então nós vamos tratar a questão central com base tão somente no princípio da dignidade da pessoa humana, conforme a interpretação, a definição desse princípio dado por essa autora específica. E o que vai ser analisado como sendo ou não constitucional? A resolução 175 do Conselho Nacional de Justiça, que impede os cartórios brasileiros de se recusarem a converter uniões estáveis homoafetivas em casamento civil. Então, de novo, a ideia da clareza, da objetividade, da especificidade que o problema de pesquisa deve ter, de modo que nós possamos depois elaborar um bom projeto condizente com essa pergunta inicial e depois uma pergunta igualmente específica, clara e objetiva na etapa da monografia. Vamos tentar um pouquinho cada dia, pelo menos aí 10 minutos assentados na frente do computador, redigir esse problema de pesquisa. No dia da nossa conferência, eu vou pedir que aqueles que já tiverem elaborado a pergunta, leiam essa pergunta para nós podermos trocar impressões a respeito do seu andamento.